irmã Cíntia contou o testemunho dele. Quando você me mandou o áudio, né, a mensagem do testemunho, eu chorei junto contigo, porque justamente eu lembrei do bobó de camarão, que eu estou devendo a ela agora. Nada do que o incentivo. O mesmo Deus que libertou me dará condições de fazer esse bobó. Amém? É para Cíntia, gente, não é para a igreja, não. Aleluia! Irmãos, abram a Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Uma passagem que eu amo. Aleluia! Amém? Êxodo 33. Nós vamos ler o versículo 18. Amém? Diz assim: Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. Amém? Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. Aleluia. Pai celestial, nós te adoramos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque já sentimos a tua presença neste lugar. Podemos, Senhor, confirmar que o Senhor está aqui nesse lugar e que a tua glória é que nos movimenta, a tua glória é que nos mantém de pé, Senhor. E pedimos que nesse momento, ó Pai, o Senhor continue manifestando a sua glória, o seu poder no nosso meio, não somente no nosso meio, mas dentro de nós, Senhor. Que a tua palavra seja viva dentro de nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor, sair daqui restaurados, transformados, não pelo outro, mas pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Capítulo 33 do livro de Êxodo, ele fala de encontros que Moisés teve com Deus, né? Além do primeiro encontro que Moisés teve com Deus ali em Êxodo capítulo 3, onde se inicia um novo ciclo para Moisés, aleluia, onde Deus ele se revela a Moisés. E quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, do Êxodo, nós podemos ver a manifestação da glória do Senhor através de Moisés, mas também em Moisés. Porque o mais importante do que você ver a glória de Deus, ver a manifestação da glória de Deus, é você poder sentir, é você presenciar o mover da glória de Deus dentro de você. Então, um homem que viveu no Egito, os costumes do Egito, no capítulo 3, ele tem um encontro com o Senhor. E esse encontro foi um encontro transformador. Porque mudou não somente a vida de Moisés, mas mudou todo o pensamento de Moisés. E o Senhor, foi um encontro onde o Senhor vai dar uma nova trajetória, uma nova direção a Moisés. Porque eu acredito que um homem que foi criado no Egito como príncipe e agora está ali apacentando as ovelhas, ele pensou: eu vou ficar aqui, eu vou casar aqui, eu vou constituir família aqui e morrerei aqui. Mas o Senhor tinha um outro projeto para Moisés. Um projeto maior do que Moisés poderia imaginar. Um projeto maior do que Moisés poderia sonhar. Porque Moisés, com certeza, não se imaginava voltando para o Egito para libertar o seu povo. Até mesmo porque eu acredito que no pensamento de Moisés ele pensou: se eu voltar eu morrerei. Mas o Senhor, ele faz planos, projetos perfeitos para nós. E quando nós respeitamos o tempo de Deus, tudo ocorre da maneira que Deus quer. Mas aqui, no capítulo 33, o que me chama a atenção é que Moisés já tinha vivido outros encontros com o Senhor. Moisés já tinha visto muitas coisas acontecer. Ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia.
No momento em que Deus fala com Moisés, da mesma maneira, fala com Arão, toca em Arão, e há aquele encontro que só o Senhor faz. Moisés vê o Egito sofrendo com as pragas e o seu povo sendo resgatado pelo Senhor. Vê os primogênitos do Egito todo morrer, mas os primogênitos, os filhos dos israelitas, dos hebreus, não morrem. Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu muita coisa acontecer. Coisas que na nossa caminhada, eu não sei se você já viu o mar se abrir, mas você crê que Deus abriu o mar. Mas isso Moisés viu a olho nu, ele vivenciou. Mas me chama a atenção que mesmo vivenciado toda essa glória, Moisés aqui no capítulo 33, ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória. Mesmo vendo de tudo, Moisés ainda vira para o Senhor e fala: eu ainda não estou satisfeito. Moisés fala assim: Senhor, eu vi coisas grandes, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu quero mais. E não é um eu quero mais qualquer coisa. Eu quero mais de ti. Mostra-me a tua glória, porque na tua glória eu encontro satisfação. Moisés, ele não está falando: Senhor, eu já vi de tudo, e agora eu te peço que mande mais 100 ovelhas para o meu pasto. Não. Ele está falando: mostra-me a tua glória. E ele está falando aqui num encontro que ele teve com o Senhor. Lá do versículo 7 ao versículo 11, fala de encontros que Moisés tinha com Deus. Moisés levantava uma tenda fora do arraial e ele ia se encontrar com o Senhor. Cada encontro que Moisés tinha com Deus, ele saía de maneira diferente. O seu semblante mudava, a sua forma de andar mudava, a sua forma de falar mudava. E todo o povo não vivenciava aquilo, mas via a mudança em Moisés. Todo o encontro que Moisés tinha com Deus era um encontro diferente e ele saía transformado. Porque quando nós andamos com Deus, gera em nós transformação. E aí, essa passagem mexe muito comigo, porque nós às vezes dizemos que nós andamos com Deus. Nós vivemos para Deus. Mas qual é a transformação que o encontro com Deus gera em nós? Porque todas as vezes que você levanta e você ora, é um encontro com Deus. Toda vez que você vem ao culto, levanta suas mãos e adora, é um encontro com Deus. Mas será que verdadeiramente você tem se encontrado com o Senhor? Ou você tem se encontrado com o seu eu? Tem se encontrado com você mesmo? Tem adorado a si mesmo? E às vezes a gente não se atenta a isso. Porque a adoração ao Senhor não é fazer aquilo que nós queremos, mas sim o que Ele deseja e exige de nós. Esse era o encontro que Moisés tinha com o Senhor. Mas quando nós vamos encontrar com o Senhor, nós não deixamos o Espírito Santo mover em nós, de maneira que nós venhamos cantar o hino que Ele quer ouvir, a oração que Ele quer ouvir, fazer o que Ele quer ver de nós. Quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, temos um encontro conosco. Mas quando nós, aleluia, temos um encontro com Deus, nós não somos guiados pelas nossas vontades, somos guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo gera em nós insatisfação. Insatisfação de não se contentar com somente um encontro. Eu quero mais de ti, Senhor. Aleluia. Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó fala: eu antes ouvia sobre ti, eu tinha um conhecimento superficial de ti, mas hoje eu te conheço porque eu ando contigo.
porque eu te vi. E o eu te vi é, agora eu somente olho para ti, Senhor. Não há nada que desperte meu interesse nesse mundo, porque hoje eu te conheço e sei que andar na tua glória traz transformação de vida. E é isso que eu quero viver, uma transformação total. Porque às vezes, como cristãos, como filhos de Deus que falamos, nós andamos num pensamento positivo. Nós andamos num eu acredito, mas não andamos de fé. Fé, você pode não estar vendo, mas você sabe que Deus, Ele está movendo. E os encontros que Moisés tinha com Deus eram encontros que sustentavam ele na sua caminhada. Eram encontros que alimentavam Moisés. Alimentavam de tal maneira que todo mundo podia reclamar. Ele ia para o joelho, ele não reclamava, ele ia para o joelho falar com o Senhor. Se o Senhor tem sido teu sustento, porque você tem murmurado? Se o Senhor tem sido teu sustento, porque você tem pensado em abandonar a Ele? Porque se o Senhor é o teu sustento, não há abalo na tua vida, porque você está sustentado pelo Senhor. Então Moisés, ele não olhava para a direita e nem para a esquerda, ele olhava para o Senhor. E todas as vezes que Moisés queria falar com o Senhor, ele levantava uma tenda que se chama tenda do encontro. Qual foi a última vez que você levantou uma tenda do encontro para se encontrar com o Senhor? Qual foi a última vez, quando foi a última vez que você verdadeiramente reservou um momento para o Senhor? Irmãos, eu não sei para você, mas para mim fazer um jejum, Senhor, tem misericórdia. Eu faço um bom jejum para poder fazer exame de sangue. Às vezes eu fico sem comer pela manhã no corre-corre. Mas quando tem um propósito é difícil fazer. Mas esse aqui é o gostoso, você negar a tua carne. A tenda do encontro é você negar a sua carne e entregar o seu tempo para o Senhor. Deus nos convida a andarmos na sua presença para sermos completos, vivermos na plenitude da sua glória. Quando Deus ele fala, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Deus não está falando, olha, você vai ser perfeito de qualquer maneira. Você só consegue alcançar a plenitude na minha presença. Eu te faço perfeito. A minha glória te faz perfeito. A minha glória que te sustenta. Mas tem muito cristão que eu acho que se acha o super-homem. Se acha a mulher elástico. Hoje deu na Globo o filme da Mulher Maravilha. São cristãos que são sustentados por Deus durante 2, 3 dias. E depois começam a se alimentar daquilo que eles acham que eles devem comer. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o tema era Na Mesa do Rei. Um tema muito bonito. Mas quando você está na mesa, onde você é o convidado, você come aquilo que te oferece. Você não come aquilo que você quer. Você não leva marmita. Você se alimenta daquilo que o anfitrião está te dando. Se ele oferecer jiló, tu tem que comer jiló. Mas na nossa vida com Deus, a gente quer ditar para o Senhor o que nós precisamos. Nós queremos nos disciplinar. Nós queremos nos corrigir. Mas a tenda do encontro é o Senhor quem fala. É debaixo da glória de Deus. Se você e eu resolvermos nos alimentar por nós mesmos, nós vamos morrer. Porque nós não sabemos o que verdadeiramente nós precisamos. Eu uma vez compartilhei na pregação que eu estava conversando com meus cunhados e papo vai, papo vem, e o Espírito Santo falou, você é orgulhosa, você tem o coração duro, você é mesquinha, você não gosta de dividir com ninguém. Enquanto eles estavam ali conversando, e eles chegaram até num assunto de me elogiar, e o Espírito Santo falando
Ao contrário. Porque quem te conhece é Deus, quem te conhece é o Espírito Santo. No mais profundo, Ele sabe o que você precisa. Eu não sei o que eu preciso, mas Deus, Ele sabe que eu preciso da glória dEle, andar com Ele. E andar com o Senhor é viver processos de transformação. Você consegue ver Abraão começando no capítulo 12, um homem cheio de fé, que obedece o primeiro comando de Deus, mas durante a caminhada ele tem medo. Ele pensa que vai morrer e ele mente. Mas logo assim que ele mente e ele se vê numa situação difícil, Deus dá oportunidade para ele para se corrigir. Mas não é ele que se corrige, é Deus que corrige Abraão. E a correção de Deus, ela é gostosa. Porque a gente nunca vai fazer o que a gente quer. É sempre de acordo com o que Ele quer. E aí, nesse semestre, Deus falou muito comigo. Estava ministrando para algumas mulheres. E eu fui ler sobre a azeitona. Que a azeitona é um fruto, né? E como todo fruto dá em árvore, tá? Mas a azeitona não é um tipo de fruto que você colhe, pega ali do pé e pode comer. Porque ela é extremamente amarga. Ela é amarga de verdade, é insuportável. O sabor dela é insuportável. Então, o que hoje nós temos, né, as fábricas, né, as indústrias, se colhe a azeitona, pega a azeitona e ela sofre um processo de cura. Chama-se cura. Ela vai ser mergulhada na água que se chama salmoura. Água e sal. E ela fica nesse processo durante de 15 a 20 dias, sofrendo esse processo de salmoura. A água, o sal, na verdade, é para tirar o amargor dela. E a água é para fazer com que ela seja mais maleável, né? Seja mais molezinha. Mas tanto o sal quanto a água, nesse processo de salmoura, não muda a característica da azeitona. Ela não deixa de ser amarga, mas ela se torna comestível. Ela se torna aceitável ao paladar. E é isso que o Senhor faz conosco. Há um processo de cura que nós precisamos passar para se tornar aceitável, não ao paladar do homem, não ao paladar do mundo, mas ao paladar de Deus. E não é no tempo que você e eu ditamos que precisamos passar, mas é no tempo determinado de Deus. Se Ele provar e falar, tá amargo, vai de novo para a salmoura. E às vezes nós não queremos respeitar o processo de Deus na nossa vida. Nós simplesmente queremos ser usados. Nós simplesmente queremos trabalhar, fluir no Espírito. Mas Moisés, todas as vezes que se encontrava com o Senhor, ele era transformado. Porque comigo e com você tem que ser diferente. E o andar com Deus não vai te isentar de ouvir um murmurando, mas vai te isentar de murmurar com Ele. Andar com Deus não vai te isentar de ouvir uma fofoca ou de ser caluniado, mas vai te isentar de não entrar na fofoca e de não caluniar. Esse é o processo que Deus quer que nós venhamos viver. O processo da glória dele. Mesmo que eu tenha tido muitos encontros com o Senhor, eu ainda quero ver mais da sua glória. Quando que o cristão perde o desejo de viver, o desejo de estar debaixo da glória, envolto à glória? Quando ele deixa de olhar para Cristo. Quando ele deixa de olhar para Jesus.
quando ele começa a medir todos os seus esforços na igreja ou diante de Deus pelo resultado do outro. Eu vou fazer porque o outro vai fazer. Se o outro não fizer, eu não vou fazer. Irmãos, é igual na seleção brasileira. Eu vou jogar. Se o goleiro não fizer a parte dele, nós vamos perder. Mas independente dele estar ou não fazendo a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Às vezes nós damos a desculpa de que meu marido, minha mulher, ai, meus filhos. E você? Como é que você está com Deus? Qual foi o último encontro que você teve com Deus? O que Deus falou contigo? Não é só na igreja, não. O nosso encontro com Deus começa dentro da nossa casa e reflete na igreja. Porque quando o povo vinha falar com Moisés, Moisés já estava preparado. Porque ele já tinha tido um encontro com o Senhor. Você quer resistir ao diabo, você quer vencer as suas lutas durante o dia, mas o teu primeiro ato não é falar com o Senhor. Monte uma tenda do encontro dentro da tua casa. E montar tenda do encontro não é somente você orar e acabou, não. É estabelecer um tempo, um lugar, um objetivo de buscar ao Senhor. Agora é a hora de eu buscar o Senhor. Nada vai me atrapalhar. Tá tudo pegando fogo. Eu estou buscando ao Senhor. Não é o momento. Agora eu vou buscar ao Senhor. E você não precisa esperar uma vigília para ter um encontro com o Senhor. Você não precisa esperar um retiro para você ter um encontro com o Senhor. Você pode se encontrar com o Senhor aí agora. Falar: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. Ao se encontrar, buscar a Deus, quando Moisés montava a tenda do encontro, diz que quando ele entrava, a nuvem baixava, a coluna de nuvem baixava e ficava na porta. Porque quando nós buscamos ao Senhor, automaticamente, aleluia, a glória já se manifesta. Porque quando eu dobro meu joelho, eu oro ao Senhor, eu não sinto nada. Porque a tua expectativa está naquilo que você pode sentir. Ou naquilo que alguém já sentiu. Quando Moisés fala: mostra-me a tua glória, ele está falando: Senhor, me surpreenda. Senhor, se revela do jeito que o Senhor quiser. Moisés não está se baseando num relacionamento que os seus pais tiveram com Deus, ou que Abraão teve com Deus. Ele quer algo novo. E às vezes nós baseamos o nosso relacionamento com Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. E, irmãos, o que eu estou falando, eu também já vivi. E se eu não controlar a minha carne, eu vivo isso todos os dias. Porque, irmão, é um complexo de inferioridade que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Pedir o Espírito Santo para trabalhar em nós. Deus nos fez diferente. Ele vai nos usar diferente. Fala conosco de forma diferente. Mas não da sua palavra. Uns ele vão usar no louvor. Outros ele vai usar, numa conversa. Mas se permita deixar Deus agir da maneira que Ele quer. Senhor, me surpreenda. Porque o fulano sentiu um arrepio na espinha. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero algo diferente. Porque eu já vi o mar se abrir. Eu já vi as pragas e não vivenciei nenhuma. Nenhuma tomou posse do meu corpo. Eu vi homens e mulheres morrendo. Mas eu estou aqui por causa da tua glória. Então, Senhor, me surpreenda, porque eu quero mais. Eu não quero aquilo que aconteceu com o outro. Eu quero que o Senhor faça conforme a tua vontade na minha vida.
Aleluia. Uma manifestação, era uma manifestação não somente espiritual, mas abrangia o físico, de modo que todos os sentidos de Moisés, ele via, ele podia tocar, ele podia sentir, ele podia ouvir o barulho de glória, porque Moisés estava olhando para Deus. Estava caminhando na rua e o Senhor me chamou a atenção, falando que a gente vai em direção para aquilo que a gente olha. Não tem como você olhar para trás e andar para frente e chegar lá na frente sem se machucar. Nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus, somente para Jesus. E aí no processo da azeitona, né, que agora, depois dela passar pela salmoura, ela agora está comestível. Mas tem um outro processo da azeitona, porque nenhum processo é igual. Fala para o teu irmão, nenhum processo é igual. O que Deus nos permite viver é de acordo com o seu propósito. Se Ele quer fazer com que você se torne aceitável ao paladar dele, Ele vai te jogar na salmoura. Mas há um outro processo para a extração de azeite. Para a extração de azeite, a azeitona ela não precisa passar pelo processo da salmoura. Mas ela precisa ser amassada, triturada, moída. E é com caroço e tudo. É com caroço e tudo. Primeiro, eles vêm e colhem. E aí ela passa por um processo de separação de galho, de folha, para separar a azeitona. Depois ela começa a ser moída, bate. Depois de moer bem a azeitona com caroço e tudo, vem batendo aquela massa de um lado para o outro, jogado para o lado para o outro, para o lado para o outro, para o lado para o outro. E depois ela ainda passa por um processo de centrifugação, que é rodando ali, para separar a água da massa da azeitona do azeite. Nenhum processo é igual. O que eu passo, o que eu vivo, não vai ser da mesma maneira que a pastora Clara passou, viveu ou está vivendo. Porque para cada um, Deus tem um propósito. E dentro do propósito, nós vivemos o processo. E quem dita o processo é Deus. Eu queria passar pela salmoura. Oxe! Quem é Deus? Você? Eu queria passar pela salmoura, Jesus. Eu não quero ser centrifugada, não. Não tem querer. A azeitona não escolhe. Quando nós colocamos para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está falando, Senhor, eu aceito o propósito que o Senhor tem na minha vida, por isso também eu aceito o processo. Não sou eu que vou me disciplinar, não sou eu que vou fazer da minha maneira, é Deus, é Deus. Não seria muito mais fácil, já que Moisés chegou até a princesa, já está aqui no Egito, é príncipe, Deus fazia um mover ali, matava Faraó, matava todo mundo, Moisés começava a ser o Faraó e libertava o povo. Gente, não é melhor? Não é, gente, para que tanto trabalho? Não precisaria de praga, não precisaria de nada disso. Mas quem sou eu e você para escolher o processo de Moisés? Quem sou eu e você para escolher o teu e o meu processo? Senhor, mostra-me a tua glória. O mostrar a tua glória seja feita a tua vontade, Senhor. Manifestação da glória fala sobre milagre, fala sobre natural, fala sobre transformação, fala sobre renovação. É algo completo. Manifestação da glória de Deus é algo completo.
Manifestação da glória de Deus é libertação, é salvação, é cura, é renovo. Esse é o processo de Deus. Então, se Deus ele quer extrair um azeite de você, ele vai te triturar. Então, não deseje a salmoura, porque aqueles que vivem a vontade do Senhor podem até se machucar, mas não morrem. Podem até se ferir, mas não morrem. Porque na Bíblia está escrito: Ele abre a ferida, Ele mesmo a liga. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Aleluia. Ponto de encontro é um lugar de transformação. Quantas vezes você já encontrou com o Senhor? E o que esse encontro já gerou em você? Transformação. Há um lugar onde você pode me conhecer sem ser destruído, onde você viverá o sobrenatural e não será abalado. Um lugar que é de perigo, mas é um lugar seguro. Ao mesmo tempo que é um lugar de morte, não é um lugar de morte, mas sim de morte e ressurreição. Morte e vida, porque você morre para o teu eu e passa a viver a vontade de Deus. E aí Deus ele responde a Moisés no versículo 19: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. E eu lembro de uma vez que a pastora pregou sobre essa passagem, falando sobre a rocha. E foi um momento onde eu falava assim: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero algo mais além de ti. Mas quando Moisés ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória, Deus ele posiciona Moisés para que a glória dele seja vista. Deus mostra como Moisés deveria estar posicionado. Porque quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele nos mostra como que nós devemos estar para receber. Eu quero ver o Senhor na vigília, mas Ele não vai se revelar para você na vigília. Eu quero ver o Senhor no monte, Ele não vai se revelar para você no monte. Eu quero ver o Senhor numa escola dominical, Deus não vai se revelar para você na escola dominical. Ele vai se revelar onde Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não da maneira que você quer. É na obediência. Então Deus ele fala assim: eis aqui um lugar perto de mim. Então para você ver, participar, desfrutar da glória do Senhor, você não pode estar distante. Eu quero gozar do sobrenatural, mas eu não quero estar perto de Deus. Eu quero gozar do sobrenatural, mas eu não quero andar em obediência. Eu quero viver o sobrenatural, mas eu não quero estar em submissão. Porque Deus, ele fala que há um lugar perto dele que Moisés precisaria ficar sobre. E ficar sobre, você precisa estar posicionado com determinação. Eu quero ver, então eu vou ficar aqui firme até que ele passe. Perseverança, ser determinado. Às vezes nos falta determinação para vivermos a glória de Deus. Se eu quero a glória de Deus, eu vou buscar Ele incessantemente. Se Ele não se manifestar essa madrugada, eu vou continuar buscando na madrugada até que Ele se revele a mim.
E Deus, ele fala, está aqui, ó, sobre a rocha eu te colocarei. E quando Deus, ele fala estar sobre a rocha, ele está falando que você precisa estar de acordo, recebendo a direção, sendo sustentado. E é a razão de estar de pé sobre a rocha que é Jesus. Não há outro lugar, não há outro apoio, não há outra base, não há outro lugar de salvação que não seja Jesus. Se você quer a manifestação da glória, você e eu precisamos estar em Jesus. E estar em Jesus é estar em acordo. Estar em Jesus é como estar em João capítulo 15, estar ligado, estar em união, está entrelaçado, de acordo. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. A razão de eu estar de pé é Jesus. E quando ele fala da fenda, um lugar onde você estará no secreto, protegido. E mesmo que você esteja num lugar de perigo, você está protegido pelas mãos do Senhor. Ah, Senhor, me guarda, você está sobre a rocha, você está protegido. Ah, Senhor, me livra, você está sobre a rocha, você está protegido. Salmo, capítulo 18, no versículo 1, versículo 2, diz que o Senhor, o nosso Deus, é a nossa rocha. Ele é o meu Senhor, o salmista começa, se eu não me engano, falando assim, Senhor, eu te amo. Botou? Aí, ó, eu te amo, Senhor. Força minha. Tu és a minha rocha, o meu sustento, a minha salvação. Se eu estou de pé, Senhor, é porque eu estou em Ti. E se eu estou caído, Senhor, não é culpa do meu pastor, não é culpa da irmã da igreja, não é culpa do diácono, não é culpa do meu marido, não é culpa da minha esposa, não é culpa do meu filho, é culpa minha que saí da rocha. Só vive a glória quem está em Jesus. Só vive transformação quem está em Jesus. E hoje eu estava falando com o pastor Rubem sobre o testemunho da irmã Cíntia. Porque muitos têm, quando acontece algo extraordinário, às vezes têm vergonha de falar porque tem medo do amanhã. Ninguém chega aqui e conta, olha, eu era mentiroso, eu mentia muito e hoje eu sou liberto, não minto mais. Porque é um testemunho perigoso. Porque você vai ter que se policiar todos os dias para não mentir mais. E as pessoas têm medo de não conseguir, mas as nossas expectativas não têm que estar em nós, no que nós podemos fazer, mas em Jesus. Se eu estou na rocha, se eu estou firme nessa rocha, se eu monto todos os dias uma tenda do encontro para o meu Deus, Ele vai mostrar a sua glória a mim e nunca mais eu serei o mesmo. Irmãos, eu estava essa semana, para terminar, estava lendo sobre Salomão. Salomão assume o reinado. Deus faz promessas grandes a Salomão. Você não vai precisar lutar. Deus deu sabedoria a Salomão. Para julgar o povo, Salomão tinha sabedoria. Para fazer negócios, Salomão tinha sabedoria. Ele escreve vários provérbios. Mas em 2 Reis diz que Salomão amou uma egípcia e amou mais outras mulheres, amonitas, moabitas, edomitas, e se esqueceu do Senhor. Um homem que o reino tinha várias riquezas. Davi deixou Salomão bem. E Deus abençoou mais ainda Salomão. Um homem que faz uma oração pelo povo e Deus responde na madrugada, com fogo, com fumaça.
Deus honra aquele lugar e fala: olha, esse lugar aqui é um lugar que eu escolhi para ser a minha casa, eu estarei aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava abençoando Salomão, até o momento onde ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para as suas riquezas e amar mais as suas mulheres do que a Deus. O fim de Salomão, ele simplesmente deixa construir altares a outros deuses ali próximo de Jerusalém. Uma cidade onde Deus habitava, uma cidade que era abençoada, uma cidade de culto, começa a se corromper. Porque Salomão deixou de amar a Deus primeiramente. Deixou de levantar uma tenda para o Senhor e passou a construir altares a outros deuses. Nós às vezes não somos diferentes. Construímos altares para nós mesmos, para nossa satisfação. Mas Deus quer que a nossa oração seja: Senhor, mostra-me a tua glória. De tudo que eu já vi até hoje, eu quero mais. Senhor, eu me afastei de ti, mas hoje eu quero estar sobre a rocha. Quero estar sobre a rocha e quero que a tua mão esteja sobre a minha vida. E aí Deus vai se revelar. O mostrar a sua glória é algo completo. É o sobrenatural de Deus, é milagre. É transformação de dentro para fora. Aquilo que ninguém nunca viveu. Deus, Ele permite com que você viva. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem deixado de levantar tenda para o Senhor, uma tenda de encontro. Mas eu quero orar com você, pedindo para que Deus te posicione hoje sobre a rocha. Mas que você também tenha determinação de estar sobre a rocha. No processo que Deus te der, se for para extrair azeite, que Ele te moa, mas que azeite seja extraído de ti. Mas que se for o processo de tornar apto ao paladar, aceitável ao paladar, que Deus faça. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, no altar do Senhor. Porque Ele é o único que pode nos conduzir. Aleluia.